Mais uma vez, boa tarde, turminha do sétimo ano. Vamos dar início à correção das questões selecionadas, né? As questões essas que vocês tiveram mais dificuldade na resolução. Então vamos lá, né? Para que vocês possam estar entendendo direitinho como resolver essas questões. Vamos para a questão 1, né? Que também é a questão da prova, de que vocês resolveram semana passada, através do Google Forms. Então vamos lá, gente. Antes de a gente ler a questão propriamente dita, vamos dar uma olhada aqui nessas orientações, né, que foram dadas aqui para a gente. Leia atentamente o enunciado da questão e destaque o assunto abordado. Então, o termo bioma pode ser conceituado como... Qual o assunto aqui, gente? É o termo bioma, né? Então, esse é o assunto que a questão está falando, é o assunto abordado. Foque no comando da questão e ao que se pede, procurando identificar o assunto abordado. Gente, a gente já identificou o assunto abordado. Aí o que ele quer saber, o que a questão pede? Ele quer saber como pode ser conceituado, ou seja, com que palavras, né, pode ser explicado esse termo bioma, né? Então, a gente identificou isso. Agora, por fim, né, a gente procure identificar o termo bioma citadas nos itens e elimine as incorretas. Leia, analise e marque a alternativa correta. Pronto, a gente identificou, né, o assunto abordado, que é o termo bioma, né, e a gente identificou o que a questão está pedindo, né, que é justamente conceituar, né, esse termo, né, dizer o que é, né. Então, agora basta que a gente analise os itens, né, e veja qual, né, tem algum fundamento e quais os que não tem. Então vamos lá. Item A. O conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem entre si formando um sistema equilibrado. Então, gente, o bioma é isso. O termo bioma pode ser conceituado como o conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem entre si formando um ecossistema equilibrado. Não, né, gente? Isso aqui é mais relacionado ao ecossistema, né? Que contém seres bióticos, ou seja, seres vivos e seres não vivos, né? Como as pedras, os rios, né? Os lagos, entre outros elementos. Então, isso aqui não representa, né? Não conceitua bioma. Vamos para o item B. O agregado de seres vivos que dependem uns dos outros para sobreviver, né? E é dividido em produtores, consumidores e decompositores. Gente, isso aqui faz sentido, só que não conceitua, né, o termo bioma. Isso aqui está falando de outro assunto. Então, é por isso a importância de a gente identificar o assunto abordado, né? Ele está falando de bioma, né? E como pode ser conceituado, né, esse termo. E aqui o item B ele não fala, né, não está relacionado a isso, né, o que a questão está pedindo. Então, a gente pode descartar essa questão, porque ó, o agregado de seres vivos que dependem uns dos outros para sobreviver é dividido em... Pronto, ele está dando outra informação, não está nem se referindo à questão, ele está dando uma informação como se fosse fora parte, né? Não tem nada a ver com a questão, com o que a questão pede. Até tem a ver com a questão, só que não está se referindo ao que a questão pede, né? Então vamos para o outro item. Deixa eu colocar aqui um... Pronto. Vamos aqui para o item C. O conjunto composto por todos os seres vivos do planeta, exceto as plantas e as águas que formam a flora. Gente, isso aqui não dá nem para a gente responder, né? Esse conjunto aqui, né, não se refere ao bioma, porque o bioma ele é referido a todos os seres vivos, né? Só que aqui tem um detalhe, o conjunto composto por todos os seres vivos do planeta. Até aqui tudo bem, né? Mas aí, gente, ó, exceto as plantas e as águas que formam a flora, né? Não tem nada a ver, porque o conjunto dos seres vivos que não é a flora, né? Que não são a flora é a fauna, né? Que são os seres, os animais, né? Já a flora, né? São as plantas, como diz aqui, e as algas. Então, isso aqui também não tem nada a ver com a questão, né? Com o que a questão está pedindo, né? Porque ele fala dos seres vivos, ele fala de flora, então o bioma ele representa
não apenas isso, né? Não apenas a fauna e a flora, e muito menos só a fauna, né? Então, não condiz, né, com o que a questão está pedindo. Então, vamos para o item D. O conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. Ou seja, né, o que ele está dizendo aqui, né, o conjunto de vida vegetal e animal, ou seja, um conjunto, né, um local, né, juntamente com um ambiente que tem o mesmo conjunto de formação daquelas vidas, né? Ou seja, se você um exemplo disso, né, pode ser, a gente pode falar do mangue, por exemplo. Naquele ambiente ali do mangue, né, existem vários animais, né, várias espécies de animais que vivem ali, né, e dependem dos mesmos elementos, né, compartilham dos elementos constituintes daquela região, do mangue, por exemplo. Então aquilo é um bioma, né, a vegetação litorânea, no caso, é um bioma, né, onde moram os caranguejos, né, os siris, entre outros crustáceos, né. Então está se referindo justamente ao bioma, né, esse item D aqui, né, que ele fala da vida vegetal e animal, ou seja, os mangues, a região litorânea, o mangue fala dos animais e o ambiente possui condições naturais parecidas, né? Ou seja, ambos compartilham daquele clima, né? Compartilham daquela situação, né? Do ambiente, né? Que o processo de formação foi feito de forma a ser influenciado, né, por esse ambiente, né, por todos os animais, né, influenciam uns aos outros, né, de certa forma também, ou seja, há uma interação total entre essas espécies, né, de seres vivos, né, tanto os vegetais quanto os animais. Então, isso é que a gente pode conceituar como um bioma, né? Então, a resposta correta para essa questão é o item D. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Analise as afirmativas a seguir que tratam da vacinação e do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Muito conhecido o SUS. Vamos ver, a gente tem 4 afirmativos aqui, né? Vamos observar aqui as orientações, ler atentamente o comando e a pergunta da questão e destaque o assunto abordado. Então ele está falando aqui do SUS, né? Do sistema de vacinação, do Sistema Único de Saúde, né? Sobre as vacinações. Agora vamos ver, foque no comando da questão e o que se pede, procurando identificar os elementos que estão presentes no enunciado. Depois, procure identificar cada elemento no enunciado citado nos itens e elimine as alternativas incorretas. Leia, analise e marque a alternativa correta. Vamos lá, gente, vamos analisar agora as afirmativas, né? Afirmativa 1. O acesso às ações e aos serviços do SUS não é um direito de todos os brasileiros. Vamos ver a segunda afirmação. O calendário de vacinação é o mesmo nas diferentes regiões do país. Vamos ver a terceira. As vacinas são utilizadas para prevenir doenças e não para tratá-las. A quarta, a vacinação possibilitou a erradicação de algumas doenças no Brasil. Gente, vamos analisar aqui, né, o que é verdadeiro e o que é falso aqui, né? De uma certa forma a gente vai ver, analisar essas afirmativas e identificar, né? O que faz sentido e o que não faz. Vamos lá, o acesso às ações e aos serviços do SUS não é um direito de todos os brasileiros. Vocês concordam com isso, gente? Que não é um direito de todos os brasileiros? Não, né? Porque o SUS ele é um direito de todos os brasileiros. É tanto que todos os brasileiros, né, devem ter o cartãozinho do SUS, né, para identificar, né, tem a numeração e tudo, né? Então, essa afirmativa aqui não é correta, a afirmativa 1, né? Ou seja, muitas vezes até é obrigatório, né, ter um cartão do SUS, né, ter para alguns serviços, né, de saúde, né, porque é o sistema único de saúde, né, do país. Então, todos os brasileiros têm acesso, né, tem direito a esses serviços, né, do SUS. Vamos lá. Ou pelo menos na teoria é para ter, né, acesso a esses serviços. Então vamos lá. O item 2. O calendário de vacinação é o mesmo nas diferentes regiões do país. Não, gente, isso aqui não é necessariamente verdade, né? Porque
o calendário vai variar de acordo com a situação, né? De acordo com a região, né? Porque é observado a realidade de cada região, né? Ou seja, também tem a questão da logística, né? Do transporte, né? Dessas vacinas, né? Para a distribuição através dos meios de transporte. Então, analisados vários fatores, né? E tornam, de certa forma, muito difícil, né, que esse calendário seja o mesmo para as diferentes regiões do país, né? Então vamos para a terceira afirmação. As vacinas são utilizadas para prevenir doenças e não para tratá-las. Certamente, gente, geralmente você não toma vacina, né? Por exemplo, quando está doente, você toma vacina em uma campanha de vacinação, por exemplo, né? Então você toma vacina para o tétano. Você está com tétano para poder tomar essa vacina? Não, né, gente? Porque as vacinas ela é feita para prevenir, ou seja, quando você toma uma vacina antitetânica, ela está com o objetivo de prevenir, né, que você não pegue o tétano, né? E assim as demais doenças as quais, né, tem a campanha de vacinação. Então, essa afirmativa aqui é correta, né? Não é, ela é feita para prevenir e não para tratar. Agora vamos para o item, a afirmação 4, né? Afirmativa 4. A vacinação possibilitou a erradicação de algumas doenças no Brasil. Com certeza, né, gente? Algumas vacinas, né? Um exemplo claro é o sarampo, né? Nunca, assim, a gente ouve falar que alguém tem sarampo, né? Ou algumas outras doenças, né? No caso, a poliomielite, né? Entre outras doenças que foram erradicadas, né? No Brasil por conta da vacinação, né? Então, isso é uma verdade, né? Então, assinale, né? Vamos para o comando. Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, né? Então, o que a gente identificou como correto aqui, gente? A afirmativa 3 e a afirmativa 4, né? Justamente, né, estão presentes no item C, né? Então, a resposta correta para essa questão é o item C. Vamos para a próxima questão. Questão 10. Analise a figura a seguir. Aqui a gente vai ter, não sei se dá para vocês observarem direitinho. Aqui a gente tem um indivíduo, né, não vacinado, mas saudável. Vacinado e saudável. E o terceiro, não vacinado, doente e contagioso, né? Olha aqui, gente. Pequena parte da população é vacinada. A quantidade de doentes aumenta com o passar do tempo, né? Se a pequena parte, né, da população for vacinada, a doença ela vai aumentar com o passar do tempo, né? Olha aqui, ó. Então ela começa assim, né, com poucas gente doentes, né, e contagiosos que não são vacinados e ela passa a aumentar essa quantidade de gente doente, né? Porque há um contágio. Agora, a maior parte da população é vacinada, a quantidade de doentes diminui e a doença pode ser erradicada após certo tempo. Então, quando tem a maioria da população ela é vacinada, né? Então ocorre a diminuição, né? Ou seja, ou até mesmo a erradicação dessa doença. Por conta disso, né? Isso é o que está mostrando aqui, né? Esse mapa contextual aqui, né? Essa figura aqui, essa imagem que a gente observou. Agora vamos ver aqui, com base na análise da figura, pode-se concluir que a vacinação é uma, vamos lá, A, medida que não evita a incidência de doenças na população e uma estratégia ineficiente para a melhoria da saúde pública. Gente, com certeza não, né? Então vamos descartar o item A, porque a gente sabe que a vacinação ela é muito importante, né, para evitar, né, o contágio, né, de doenças e até mesmo ela serve para prevenir, como a gente viu na questão anterior. Agora vamos para o item B. A estratégia é eficiente para melhorar os indicadores de saúde pública quando a maior parte da população é vacinada. Então, gente, esse mapa conceitual mostra isso, né? Essa ilustração ela mostra isso, com certeza, né, gente? Ela mostra totalmente isso, né? Então, a resposta correta a gente já pode dizer que é o item B, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, né, nas outras questões, nos outros itens, né, para a gente ver se faz algum sentido, né? Vamos lá, C. Alternativa eficaz para minimizar a incidência de doenças
em grande parcela da população, mas não é capaz de erradicar doenças. Gente, nas questões anteriores a gente viu que a vacinação ela pode sim erradicar doenças, né? Então essa afirmativa aqui, ela não condiz, ela não é coerente, né? E aqui também nesse mapa contextual, né, a qual a questão nos disponibilizou, também fala isso, né, que essas doenças podem ser erradicadas através da vacinação. Agora vamos ver para o item D. Vamos ver o item D aqui. Procedimento de política pública não necessita do envolvimento de grande parcela da população, pois a imunização de poucas pessoas garante a manutenção da saúde coletiva. Gente, olha aqui, ó. É totalmente o contrário do que diz, né? Esse gráficozinho aqui, esse mapa gráfico aqui, né? Exatamente o contrário, né? Que o item D está dizendo. Então, não faz, é incoerente, né? Com o enunciado da questão. Então, ele contradiz totalmente o que a gente acabou de ver aqui nesse mapa conceitual. Então, o item correto é o item B, né?